Quantos dias tem um ano? Como assim? Que pergunta é essa, professor? Então vamos lá, aqui a gente entra no conceito de juro exato ou juro comercial. Então é comum nas operações de curto prazo, onde predominam as aplicações com taxas referenciadas em juros simples, ter-se o prazo definido em número de dias. Nestes casos, os números de dias podem ser calculados de duas maneiras. O que ele está mencionando aqui? Você vai calcular aquela correção de boleto, a correção de um saldo devedor que ficou negativo por dias. Então você tem que converter justamente aquela taxa que geralmente está expressa em mês para dias. E como você vai converter? Você vai considerar quais tipos, né? Quantos dias tem um ano? Então tem duas opções. O juro exato, que você considera o calendário civil de 365 ou 366, ou o juros comercial ordinário, que você admite um mês como 30 dias. Legal? Vai depender de situação para situação, mas em vias gerais, na matemática financeira, é muito usado a questão dos juros comercial. Você automaticamente adota, tá, o prazo para conversão, que o tempo ele tem sempre um mês 30 dias, sempre. Logicamente, eu estou falando que na maior parte dos casos, existem casos sim que você vai usar a questão do juro exato, mas geralmente, em cada operação, você vai ter essas características que nós vamos mencionar durante as diversas lives que nós vamos fazer, como por exemplo o desconto de duplicata e também a calcular o custo efetivo de uma transação. E você vai ver isso de maneira prática, ok? Mas na matemática financeira a gente tem amplamente essa utilização do juros comercial e fica aqui a possibilidade, tá, de você usar o mês como 30 ou usar o mês conforme a ocorrência dele, né? 28, 31, 30, legal? Então tome esse cuidado aí. Vamos usar um exemplo? 12% ao ano é a mesma coisa que o que? Usado essas duas sistemáticas. Bom, usando o juro exato, eu vou dividir por 365. E usando os juros comercial, eu vou dividir por 360. O que eu vou perceber? Eu vou perceber o seguinte, que no juros comercial, automaticamente a taxa é um pouco maior. E por que a taxa é maior? Porque você está dividindo por um período menor. Então, ele está automaticamente gerando uma proporção daqueles outros dias a mais. Legal? Então, isso pode acontecer em operações que acontecem por dia útil, como é o caso da taxa Selic, que é conhecido como a taxa over, não é? Que é capitalizada apenas em dias úteis, quando você faz o investimento emprestando dinheiro para o governo. Legal? Conforme eu disse para você, existe o aprofundamento de alguns tipos de taxa, a gente está falando apenas da taxa proporcional, apenas nesse viés de juro exato e juro comercial, mas ainda nós vamos entrar numa série de detalhes, né? De taxa equivalente, nominal, efetiva, que inclusive a gente vai ter uma aula ao vivo específica só para falar de taxa, beleza? Mas não se assuste e novamente reitero aqui a importância, tá? De você baixar o nosso material, o nosso e-book e fazer a leitura, inclusive conferir os vários exemplos que nós temos lá falando sobre essa taxa. E aqui eu gostaria de, antes de iniciar o conteúdo de desconto duplicado, dar algumas orientações e dicas que já foram ditas, mas de maneira consolidada. Então, sempre que você pegar um exercício, seja os nossos ao vivo ou casos reais, né? Tente organizar os dados do exercício disponível. Ou seja, quem é o valor presente, quem é o valor futuro, quem é a taxa, qual é o tempo. Faça essa interpretação. Também lembre-se de converter a taxa em valores em decimais, principalmente se você for fazer cálculos de juros simples ou cálculos manuais, tá? Lembra que 8% é diferente de 8. 8% é 8 dividido por 100. E também confere se a taxa e o tempo estão na mesma dimensão. Por exemplo, você tem 8% ao ano, mas o tempo é dias. Então, nesse caso, você não tem uma sincronia entre os dois. Você tem que fazer uma conversão, ou do tempo ou da taxa. Então, lembre-se que esses são pontos fundamentais para você aplicar a matemática financeira, ok? Até a próxima aula, onde nós vamos falar sobre desconto de duplicata. Te vejo lá.